Oi, tudo bem? Aqui vamos nós. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter dois indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Não é verdade? Então o que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude. A sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista e uma atitude do indivíduo que é pessimista. Eu sempre digo o seguinte: otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. Vou dar um exemplo. Se um indivíduo do sexo masculino veste uma saia ou um vestido de mulher, é um absurdo. Se um indivíduo do sexo feminino veste uma calça jeans de homem, não tem problema nenhum. Por quê? É o paradigma vigente na nossa sociedade que mulher pode usar roupa de homem, mas homem não pode usar roupa de mulher. Não é verdade? Isso é um paradigma. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas é o modo como uma coisa é percebida. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água. Porque o nosso cérebro conhece por comparação, conhece por analogia. Então, se ele não sabe o que não é água, ele não sabe que ele vive na água. Se você não está vivendo num paradigma diferente, você não sabe que você vive num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que é impossível na sua vida. E o paradigma, de um modo geral, está ligado com um paradoxo. Quando você depara com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. Niels Bohr, que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura do átomo, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: que bom que nós encontramos um paradoxo. É sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma. Quando a situação se torna paradoxal, o único jeito que você tem é criar novos paradigmas. E os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa que é a realidade. Então, na época das carruagens, ganhava dinheiro quem fabricava carruagem, quem fabricava roda de carruagem. Depois que o Henry Ford introduziu o modelo T, todo mundo passou a andar de carro, não adianta você fabricar roda de carruagem mais. Hoje você tem que fabricar pneu, é verdade? Porque houve uma mudança no paradigma. E isso aí vai determinar o modo como você vive. Vou dar um exemplo muito simples. Houve uma época que o mundo era chato. Até que Nicolau Copérnico matematicamente provou que o mundo era redondo, e Cristóvão Colombo comprovou. Quando o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo num mundo chato. Quando o paradigma é do mundo redondo, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça dominou o mundo de relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrônico, que provavelmente você está usando aí no seu pulso, foi inventado, houve um grande problema na Suíça, porque quem inventou o relógio eletrônico não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foram os suíços. Mas quando o suíço apresentou aquele relógio, que não tinha corda, que não tinha mola mestre, que não tinha rubi, eles disseram: isso não é relógio, guarde isso. E os japoneses, a Seiko, e os americanos, a Texas Instruments, lançaram e tomaram conta do mercado. Os suíços, que dominavam o mundo de relógios, tinham 90% do lucro de relógios no mundo, chegaram a 15%. Eles tinham 65 mil funcionários, chegaram a 15 mil, tiveram que mandar 50 mil relojoeiros embora. Ficaram desempregados, porque houve uma mudança de paradigma. Na sua vida, se você examinar, você vai ver que muitos paradigmas estão mudando. E se você não acompanhar com essa mudança, você vai ficando para trás. E o paradigma determina a sua atitude, porque você nunca vai saber se é sorte ou se é azar, dependendo do que vem depois. Eu tenho uma história que eu conto no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que é a história de um menino que está sentado na calçada,
e numa pequena vila da China, e passa uma cavalaria, e tem um potrinho, um cavalinho que nasceu 5 ou 6 dias antes, e o potrinho não está conseguindo acompanhar o ritmo da cavalaria. E o dono da cavalaria vê aquele menino sentado e pergunta para ele: você quer esse cavalinho para você? Ele: quero. Ele ganha o cavalinho e leva para o quintal. Aí o vizinho do pai do menino vem para conversar com o pai do menino e diz: poxa, seu filho é de sorte, hein? Ele diz: por quê? Ele está sentado lá na calçada, ganha um cavalinho. Ele diz: pode ser sorte ou azar, o tempo dirá. O cavalinho cresce, o menino cresce, pegado um ao outro. Um dia o cavalo foge, vai embora, o rapazinho entra em depressão. Vem o vizinho: pô, seu filho é de azar, hein? Azar ou sorte, o tempo dirá, responde o pai do menino. 6 meses depois, o cavalo volta seguido de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem dono, fecharam a porteira do curral, é deles. Vem o vizinho: seu filho é de sorte. Sorte, o azar, o tempo dirá. O rapaz vai montar num cavalo, o cavalo pula com ele, quebra a perna. Vem o vizinho: seu filho é de azar. Azar ou sorte, o tempo dirá. O reinado onde ele vivia declara guerra ao reinado vizinho. Todos os indivíduos da idade dele vão para a guerra, com exceção dele, está com a perna quebrada. Vem o vizinho: seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. Se eu chego num cassino, você está jogando, você está ganhando $1 milhão, você diz para mim assim: ganhei $1 milhão, eu pergunto: você já parou de jogar? Você diz: não. Você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. E aqui na nossa vida, nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos, quando nós transcendemos, quando nós mudamos o nosso endereço cósmico. Essa que é a verdade. Só aí que nós tiramos a ficha da mesa. Porque às vezes uma coisa que parece azar é sorte. Parece sorte é azar. O tempo dirá. Então por isso que essa atitude positiva, de você estar sempre vendo os dois lados da coisa, é muito importante. Nós vamos discutir em segmentos futuros desse vídeo a importância dos problemas. E continua a aplicabilidade desse processo de atitude. Então o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. E todas as vezes que você mudar o paradigma, você não quer mudar, porque mudando você está declarando que você está obsoleto. Você está começando de novo. E toda vez que você começa de novo, você tem que voltar a estaca zero. Os suíços, quando finalmente se deram conta que tinham que entrar no mercado do relógio eletrônico, eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e americanos. Todo aquele know-how que eles tinham de implantar mola mestre, rubi e etc., não serviu de nada. Eles tiveram que começar de novo. Então você tem que estar preparado para, na hora que você fizer essa mudança, você tem que estar aprendendo novamente. Porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque os paradigmas se mudam com uma velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto. Mas existe um ditado do Mark Twain que diz o seguinte: se o único instrumento que você tem é o martelo, todo problema você pensa que é prego. A nossa tendência é dizer: não, peraí, eu sei como fazer isso. Eu já fiz isso no passado. O meu pai fez assim. Seu pai fez assim, não quer dizer nada. Aquilo pode ter servido na época do seu pai, mas não necessariamente serve nos dias de hoje. Voltamos a conversar. Oi, tudo bem? Aprendendo com os problemas. Você sabe que se eu tirar os problemas da sua vida, eu acabo com a sua vida? Se tirar os problemas do seu emprego, você perde o emprego. Se eu tirar os problemas da sua família, eu acabo com a sua família. A vida é um problema atrás do outro. O único pessoal que não tem problema é o pessoal que mora no cemitério. Assim mesmo eu tenho minhas dúvidas. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Depois que você morrer, depois que você transcender, depois que você mudar o seu endereço cósmico, quando você chegar lá do outro lado, eles vão lhe fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: o que você aprendeu lá? Segunda pergunta: como que a sua passagem por lá melhorou o planeta Terra? Para você responder a primeira pergunta, o que você aprendeu lá, quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então os problemas são exatamente isso, as oportunidades de você aprender. Então quando, por exemplo, o filhinho de papai, o pai não deixa o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Deixa eu lhe contar um problema que ocorreu comigo quando eu tinha 12 anos de idade e que foi uma situação crucial de mudança na minha vida.
Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. E ela achou que eu tivesse roubado o cachorro. Então ela chegou para mim e disse, cadê meu cachorro? Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial, deu parte. Então veio uma intimação para que eu comparecesse lá. E o meu pai disse, ó, chegou isso aqui para você. Eu falei, pai, o senhor vai comigo? Eu falei, não, eu não, esse é problema seu. Pai, eu tenho 12 anos de idade. Não interessa, é problema seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo, nós chegamos lá, comecei a discutir com um cabo ignorante lá e acabei voltando para casa com uma multa. Tinha que comprar um cachorro para a vizinha. Aí eu mostrei para o meu pai e disse, você vai comprar. O dinheiro vai sair do seu bolso. E eu tinha ganho meu primeiro dinheiro dando aula particular de matemática. Eu sempre gostei de matemática, eu dava aula particular. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu usei para pagar um cachorro que eu nem sabia que existia. Por muitos anos eu ressenti o meu pai. Primeiro, por não ter ido ao posto policial comigo. E segundo, por não ter pago a multa. Mal sabia eu que aquilo ali era um modo do universo me ensinar. Porque graças ao cachorro da vizinha que sumiu, que eu juro que não tinha nada a ver comigo, graças a isto eu desencadeei um processo onde eu me tornei mais responsável, eu me tornei mais independente. Com 19 anos de idade eu era praticamente financeiramente independente. Então isso alavancou a minha vida. Deixa eu mostrar uma outra experiência interessante do Japão, por exemplo. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje o Japão é a segunda potência do mundo. Quer dizer, um problema que foi a destruição com a bomba atômica foi um incentivo para a reconstrução do Japão. A Alemanha, hoje é a terceira potência do mundo, em 1945, também foi destruída. Então eu quero que você entenda que o problema é um modo de você evoluir. E os problemas que você tem são problemas linguísticos, são problemas de linguagem. Todo problema, quando aparece, ele traz consigo a semente da solução. Você diz, não, o meu problema não é de linguagem, eu tenho um nariz grande. Mas tem índio que cresce o nariz, estica o nariz para ficar bonito. É um problema de linguagem. Essa é a solução. É você entender que é um problema de linguagem que tem solução. A Prigogine foi um cientista que nasceu na Rússia e se criou na Bélgica, e hoje ele faz 6 meses na Bélgica, 6 meses no Texas, nos Estados Unidos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Físico-Química. Ele tem uma teoria, a teoria das estruturas dissipativas, onde ele divide os sistemas no mundo em sistema fechado e sistema aberto. O sistema fechado tem entropia com o universo, e o sistema aberto tem sintropia com o universo. E ele usa o verbo to perturb. Ele diz que quando o sistema aberto, como é o cérebro, como é a linguagem, quando é perturbado, das duas uma, ele desintegra ou ele vai para uma escala hierárquica superior. Exemplo, você pega um menino de 14 anos de idade, numa cidadezinha do interior, traz para uma grande metrópole, nos primeiros 6 meses, das duas uma. Ou ele vira um paciente psiquiátrico por causa do estresse, ou ele se adapta à nova cidade, à nova metrópole e não quer mais voltar para a cidadezinha do interior. Provavelmente isso até aconteceu com você. Você veio de uma cidade menor, estudou numa cidade maior, não quis voltar. Mas para isso acontecer, você teve que passar por aquele momento de transição, por aquele momento de estresse, de adaptação na nova cidade. É para isso que o programa serve, é para perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça, que você evolua, que uma uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Você não volta ao que era. Só que as pessoas, de um modo geral, elas encaram os problemas do seguinte modo: tem que ter ganhador e tem que ter perdedor. Então a metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento é a metáfora seguinte: você pode ser carpa, você pode ser golfinho, você pode ser tubarão. Quando você é carpa no mundo, é um indivíduo que acha que ele é vítima dos problemas. Ele é vítima da sociedade, o universo é escasso, não tem para ele, ou ele não joga, ou quando ele joga para perder, no máximo atrapalhar alguém ganhar. O tubarão já tem uma mentalidade diferente, apesar do princípio ser o mesmo, o princípio de escassez. Mas o tubarão pensa o seguinte: o universo é um lugar escasso. Só como não tem para todo mundo, eu vou defender o meu. Então ele faz o contrário, ele ganha, só que ele gera o sistema ganha-perde. E o terceiro componente da metáfora é o golfinho, que é um indivíduo que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista. Então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema para você. O golfinho, não sei se você sabe, tem o cérebro mais sofisticado do planeta. O cérebro do golfinho é mais sofisticado que o cérebro humano. Ele é capaz de manter 5 diálogos simultaneamente com os outros golfinhos, assuntos diferentes, a linguagem deles. E um golfinho, quando está estressado, ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Ao invés de ele ter infarto, ao invés de ele ter pressão alta, ao invés de ele ter reumatismo, ele cria.
Ele usa a energia do problema para criar. Se você ensina um truque para o golfinho, ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Aí ele faz, você não dá. Ele torna a fazer, você não dá. Ele torna a fazer, você não dá. Ele vai para o fundo da piscina, no lugar onde ele está, e ele cria um truque novo que impulsiona você a dar o peixe para ele. Quer dizer, ele usa aquela energia do estresse para criar. É isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade. Porque os problemas não vão diminuir. Cada vez vai ficando mais complexo você viver. A complexidade e a ambiguidade mudaram para a vizinhança e decidiram ficar. Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você, utilizando essa energia, você cresça. E com isso, a população, de um modo geral, cresça. Certo? Voltamos a conversar. Olá, tudo bem? Para quem que você trabalha? Você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja assalariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte, bom, eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro, e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação, que pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito, porque eu delegando para outra pessoa, que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante. E segundo, eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou um cirurgião para operar, tivesse que ser um ótimo cirurgião? E como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca. Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. Que diferença que faz? Nos Estados Unidos, aconteceu um acidente com 3 ou 4 crianças, onde elas ficaram presas dentro de geladeiras velhas, que iam para o basement, para o porão da casa. A criança entrava, a geladeira batia. Você lembra que antigamente você deve ter visitado a casa da sua avó, a geladeira tinha uma maçaneta, e aquela tranca trancava. Então, de dentro não conseguia abrir. Então as crianças morreram asfixiadas, foi uma confusão enorme nos Estados Unidos, então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também. E resolveram treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar, veio um sujeito e disse, para, não precisa nada disso. É só colocar um ímã na porta da geladeira, quando você bater, ela fecha. Se alguém ficar preso, é só puxar o pé e abra. Aí o sujeito disse, não, mas está tudo preparado para ensinar para as crianças. Eu disse, mas não precisa. Ensinar o quê?
Esse na sua geladeira da sua casa hoje, tem isso, tem um ímã que segura. Esse aqui abrir é só você puxar, não tem problema nenhum. Então olha que interessante. O que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Todas as vezes que você for na sua empresa, ou na sua vida de um modo geral, gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque o que acontece muitas vezes é a nossa famosa burocracia, né? Diz que a única coisa que nos livra da burocracia é a sua própria ineficiência. Você vê a burocracia, a quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feita. Esse aqui é o grande problema. Você utilizar a energia por nada. E isso é eficiente? É eficaz? Não está gerando efeito positivo. A outra coisa importante que você tem que entender no aspecto de trabalho é o aspecto de liderança. É o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas, de você ser um líder. Ser líder, você não nasce líder, você não vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom líder, aquele não vai. Liderança é programação, você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase. Existem certos componentes, certos ingredientes que fazem um líder um líder. Um deles é a visão. O líder é um visionário, ou seja, ele consegue ver antes da coisa existir. O líder é um vendedor de sonho, ele está vendendo uma coisa que não existe ainda. Quando o Kennedy, em 1961, falou que queria o homem pisando na Lua no final da década de 60, e dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong fez isto. Quando ele falou em 61, não haveria nenhuma possibilidade técnica daquilo acontecer, mas ele criou uma visão. Isso é muito importante. A outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho, com a sua visão. A visão nunca pode ser dinheiro, não tem nada errado com dinheiro, mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, da sua visão, daquilo que você quer manifestar, pelo prazer de manifestar. A outra coisa importante é você saber se comunicar, você saber conversar metaforicamente. A metáfora é a linguagem dos deuses. É importante você trabalhar com integridade. Nem tudo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo. Essa frase é de Buckminster Fuller, que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século. Então você tem que ter integridade. Nós não somos não tem nenhum camelô aqui. Você quer fazer o negócio de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho. A quantidade de informação dobra a cada 4 anos. A partir do ano 2000, dobra a cada 20 meses. Você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão. Intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos. E cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar essa intuição, que isso é uma característica do hemisfério direito. E você tem que também entender de realidade. Você não adianta você dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na areia. Você tem que entender onde você está operando, qual é o mercado, o que isso pode lhe dar de lucro. O seu pior competidor ainda não apareceu, vai surgir do nada. Porque a mudança é muito grande, a competição aumenta cada vez mais. Então você não só tem que trabalhar, mas você tem que dar um passo para trás e ver isso de uma forma diferente, de uma forma panorâmica, conseguir antecipar o futuro, trabalhar com excelência, trabalhar com inovação, estar em constante inovação, inovação o tempo todo, mudando, porque muda, o mercado é dinâmico, ele está sempre em mudança, sempre em mutação. Do mesmo modo que o mercado está em constante mutação, a sua abordagem tem que estar em constante mutação, porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas. Você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95, você pega as 500 maiores empresas mundiais em 1960, 2/3 daquelas que eram grandes em 60 não existem mais. O que aconteceu? Elas acreditaram que tinham bastante sucesso, que eram grandes, o paradigma mudou, o mercado mudou, elas não conseguiram fazer nada. Não é verdade? Volto a conversar com você no próximo segmento. Olá, tudo bem? Harmonizando sua vida pessoal e sua vida profissional. Você dorme provavelmente 8 horas por dia, não é verdade? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. O dia tem 24 horas. Se você dorme 8, sobram 16. Você trabalha mais ou menos em torno de 8 horas por dia, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Ora, se você está dormindo 8, só sobraram 16. Porque dormindo não conta, né? Sobraram 16. Dessas 16, metade você passa trabalhando. Se você não obtiver satisfação no seu trabalho,
Meus pêsames. Você passa 50% da sua vida desarmonizado, estressado. Só que eu quero que você entenda que estresse em si não faz mal para ninguém. Sabe o que faz mal? É distresse. Se eu lhe der uma vara de pescar e você for para uma fazenda, daqui 2 meses você vai me devolver a vara e eu dizer, não quero não. Eu quero aquele estresse que eu tinha antes. Nós estamos acostumados com estresse. O pessoal reclama muito, mas também não consegue ficar sem estresse. Não tem nada errado com estresse. Nós convivemos com estresse. Estresse faz parte da vida moderna. O segredo não é você se livrar do estresse. Para você harmonizar a sua vida, o segredo é você fazer igual o golfinho. O que eu ensinei o golfinho faz? Ele pega o estresse e ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. E ao invés dele ter pressão alta, reumatismo, envelhecimento precoce, ele usa esse estresse para criar. Mas se esse estresse passar um pouco demais e você não souber controlá-lo, é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato. Coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato, dentro do seu sapato, e vai andar durante o dia. No final do dia você me conta o que aconteceu. É apenas uma pedrinha, é uma coisinha à toa, mas faz uma diferença enorme. Às vezes um pequeno estresse que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida. Então o que eu quero que você aprender a harmonizar a sua vida, você tem que aprender a relaxar. O relaxamento é fundamental, porque o seu hemisfério direito, ele só trabalha quando você está relaxado. Se você tiver com a musculatura contraída, o hemisfério direito não entra em atividade. E você sabe, o hemisfério direito é a fonte da criatividade. As grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito. O Albert Einstein deitado na rede, imaginando que ele viajava no raio de luz. O Arquimedes deitado na banheira, saiu correndo nu na rua, gritando eureka, eureka, eureka. Então o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas. E você não precisa ter muitas grandes ideias na vida, não. Às vezes você tem uma ideia boa, é o bastante para o resto da vida. Não é verdade? Outra coisa importante, respiração. Você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desmaia? É importantíssimo. O cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira. Você vê como é que ele usa o oxigênio. Se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desliga. Por quê? Porque aí você desmaia, você vai da vertical para a horizontal, facilita o fluxo, facilita a chegada de oxigênio. É um mecanismo de defesa que o corpo tem. Agora, essa respiração pode ser feita do seguinte modo. Você pode inspirar contando em 4, segurar contando em 4 e expirar contando em 4. Então é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E você faz isso 4 vezes. O que você está fazendo? Quando você inspira, você está trazendo oxigênio. Quando você segura, você está criando o que se chama hipóxia. Uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina, que dilata os vasos, e quando você solta e respira de novo, o oxigênio vai em área que não ia antes. Então você está ampliando a sua capacidade mental. Isso leva o quê? 4 segundos, 1 minuto no máximo, 4 segundos cada vez. Então, se em menos de 1, 2 minutos, você faz uma reoxigenação cerebral. Outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar. Nós já falamos aqui antes que se você visualizar em colorido, tem um impacto muito grande. Pessoas deprimidas pensam em preto e branco. Pessoas apaixonadas pela vida pensam em colorido. Daí que está o fundamento científico, por exemplo, da cromoterapia. A outra importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Se você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar a sua vida. Porque a sua vida, o que ela é? Um tempo. Todos nós nascemos iguais, sabia disso? Nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. O que você faz com as 24 horas faz toda a diferença. Tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é a gerenciar o seu tempo. Você tem que saber dar prioridade às coisas importantes, não às coisas urgentes. Tem sujeito que só faz na hora da crise. Ou seja, tudo é urgente. Então você tem que ter coisas urgentes e importantes, urgentes e não importantes. Essas vezes você tem que fazer. Mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes. Ou seja, fazer com planejamento. Porque se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Essa que é a verdade. Você imagina um sujeito que chegou ao pico do Monte Everest. Você acha que ele chegou lá por acaso e se deu conta que estava lá? Não. Ele planejou anos. Ele colocou energia. Ele
cada etapa ele estudou, ele desenhou na mente primeiro. Então, lembrando que eu falei, tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria aqui, depois você manifesta aqui. Então, você sabendo fazer isto e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho, você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação. Porque isso é que nós vamos usar hoje, como um mecanismo de transformação. Você usar o seu trabalho para a sua própria evolução. Claro que você vai ganhar dinheiro também com isso. Mas mais importante do que o dinheiro é a sua realização, é a sua autorrealização, enquanto você está contribuindo para a sociedade também. Porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade, é igual mascar um chiclete. Você masca, ele começa a perder o gosto, uma hora você tem que cuspir-lo fora. Você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico, que é muito egoísta, que só cuida dele, ele não tem satisfação na vida. Chega uma hora que a vida fica cinza para ele, porque ele não está contribuindo para o outro ser. Nós somos animais sociais, nós não vivemos isolados em ilhas, e se o seu vizinho está sofrendo, é problema seu também. Se você vive em parede de meia com alguém, e o telhado do vizinho está pegando fogo, é seu problema também. Não é verdade? Então é importante você harmonizar tudo isto, aprender a trabalhar com relaxamento, aprender a trabalhar com respiração, que facilita a oxigenação, saber gerenciar o seu tempo, fazer tudo de modo ético, porque se você fizer isso sem ética, existe um conflito interno, que você paga um preço. Todas as vezes que você é antiético, todas as vezes que você está em incongruência com seus valores, há uma depressão do sistema imunológico, você fica mais propenso à doença, essa é a verdade. Os indivíduos ficam mais propensos à doença, desenvolve câncer e etc., porque ele está gerenciando esse problema ético. Se você vai fazer alguma coisa que gere sentimento de culpa, às vezes não vale a pena fazer, porque uma das manifestações de maturidade é você poder adiar gratificação. Às vezes o sujeito quer uma gratificação imediata, mas ele paga um preço muito caro por isso, não vale a pena. Então o que adianta você fazer tudo isso se a sua vida está desarmonizada? Então, harmonizando a sua vida é muito importante, porque do contrário não adianta nada. Que adianta? Você morre aos 40 anos de infarto, o que adianta todas essas metas, todos esses sonhos, todas essas realizações que você planejava? Não vai ter impacto nenhum. Não é verdade? Pois é isso aí. Continuo discutindo com você no próximo vídeo. Até lá.